Galera, começando mais um Pode Blá Podcast. Aqui abrimos espaço para histórias que emocionam, entrevistas que marcam e conversas que inspiram. Estamos no YouTube, nas redes sociais, também no rádio, na Rede Metrópole FM. E toda semana um novo encontro para você se divertir, aprender e se surpreender, tá bom? Na dúvida, nas redes sociais, @Pode Blá Podcast. Hoje vamos falar de um assunto que pode mudar e salvar muitas vidas. Nossa convidada de hoje atende na cidade de Praia Grande, mas a sua atuação vai muito além da técnica. É também uma voz engajada na luta pela conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. Em um momento em que o Ministério da Saúde lança campanhas para reduzir a recusa das famílias, nada melhor do que ouvir quem vive essa realidade todos os dias, tanto no consultório quanto ao lado de pacientes e familiares. Com vocês, a doutora que alia ciência, coração e humanidade. Doutora Michele Folgoso Cubo, junto com a gente no Pode Blá Podcast de hoje. Boa noite, hoje quinta-feira, 7h, doutora Michele, um prazerzaço recebê-la aqui do nosso Pode Blá Podcast. E hoje os microfones, quero que você fique bastante à vontade, porque o nosso assunto hoje vai longe. É uma hora de uma ideia muito boa. Sim. Sobre um assunto polêmico, né, doutora? Um pouquinho. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Olha, doutora Michele, para começar o nosso papo, eu queria que você me dissesse como que foi que surgiu essa sua paixão pela nefrologia e o que te motivou a seguir essa especialidade. Bom, na faculdade nós nos apaixonamos por várias especialidades, mas o que eu mais gostava de estudar era o aparelho renal. E na época eu pensava, se eu vou ter que estudar o resto da vida, eu acho que eu quero estudar isso aqui. E eu pensava que um bom médico é aquele que estuda para o resto da vida. Então eu escolhi pelaquela matéria que eu gostava de ler, de estudar, de desbravar. E foi assim que desde a faculdade nós participamos e montamos a Liga de Nefrologia, nos engajamos nas causas de transplante. Dentro da faculdade a gente já vai meio que migrando um pouquinho para os assuntos de interesse. Então, sim, foi lá no meio da faculdade mesmo que eu pensei, acho que eu estudaria nefrologia o resto da minha vida. Então, você, além de exercer a sua função, que é a nefrologia, que é a sua especialidade, você também trabalha na prefeitura da cidade, né? Prefeitura de Praia Grande. Me conta um pouco desse teu trabalho, dessa tua missão pública, atendendo essas pessoas todas aí. Sim, a gente presta serviço para a Prefeitura de Praia Grande, lá na NefroPG, atende os pacientes que fazem hemodiálise no município. São 260 pacientes. Então, todo o pessoal aqui que faz hemodiálise na região da Praia Grande, basicamente deve conhecer a doutora Michele, né? Porque passa por lá pelos seus cuidados, né? Pacientes em hemodiálise, aqueles que ainda não entraram em hemodiálise, sim, e até os transplantados provavelmente me conhecem. Então, a doutora é bastante engajada nesse sentido aí, com todas essas famílias e esses pacientes, né? Sim. Há quanto tempo a senhora está lá na prefeitura atendendo o pessoal? Na verdade, a minha história com a prefeitura é mais longa até do que o tempo da diálise. Na diálise eu tô lá desde 2017. Já faz um tempinho já, né? Acho que é isso. Eu trabalhei 8 anos. Isso, eu trabalhei concursada na prefeitura de Praia Grande de 2010 até 2017. Mas era também nefrologia, não? Era atendimento ambulatorial de nefrologia no SEMAS, que é um centro de especialidades do município. Bacana, maravilha, hein, doutora? E você já atua profissionalmente mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Tá, e como que foi acompanhar a evolução da nefrologia e do tratamento de pacientes renais nesse período? Você acha que a tecnologia, ela tem ajudado os médicos, tem ajudado os pacientes? Sim, a tecnologia em cima da diálise, né, da filtração do sangue, ela evoluiu muito, mas nós estamos vivendo um momento muito glorioso para a nefrologia. Sim. Com novos medicamentos, o tratamento do diabetes avançou bastante, extrapolou até para pacientes não diabéticos. Então, hoje em dia, é muito legal, assim, poder ver medicações que têm mudado a história dos pacientes e realmente postergado a necessidade da diálise, o início, né,
da diálise, que é a perda da função renal, entendeu? E os equipamentos de diálise, com o passar dos tempos e com essa tecnologia que vem chegando, eles têm se tornado menos invasivos ou ainda continua aquele método antigo, invasivo, daquelas fístulas, daquelas agulhas que uma entra, outra sai, continua ainda dessa mesma forma do modo antigo? É até meio estranho a gente falar assim, mas é que eu conheço, né, de perto esse processo, e ele é até de certa forma um pouco doloroso assim, né, para essas famílias que estão constantemente nesse tratamento, né? Continua da mesma forma? Você acredita que há uma forma de mudar isso, de melhorar isso, de amenizar esse momento? Não, na verdade a tecnologia mudou. Hoje em dia nós temos técnicas de filtração melhores, sim. Mas o mecanismo de retirar o sangue é por punção de agulhas ainda, sim, na mesma fístula. Para o paciente, a experiência dele não muda. Entendi. São aquele tempo dedicado lá na terapia. Então, em média aqui na Praia Grande, por exemplo, os pacientes fazem 4 horas de diálise, 3 vezes por semana, exato. E na nova tecnologia, hemodiafiltração, também os pacientes em média fazem isso de 3 a 4 horas. 3 vezes na semana também? 3 a 4 vezes por semana. Hoje em dia tem muitos pacientes fazendo 2 horinhas todos os dias, de segunda a sábado. Me fala um negócio, época assim de fim de ano e de festas assim, que o pessoal abusa um pouquinho assim do pernil, do Natal, né, no panetone, na Páscoa, no chocolatinho, aí o pessoal às vezes fica um pouquinho mais, né? Na verdade não. Na verdade a terapia realmente ela se faz com 12 horas semanais. Sim. Pode ser distribuído aí de acordo com cada clínica, mas em média 12 horas semanais de filtragem do sangue deixa o paciente ok. O que precisa realmente é ter um cuidado na dieta, né? O paciente, sim, claro. ele tem a participação da clínica lá, tem a sua responsabilidade, mas o paciente também em casa, ele precisa... Arrumar um fiozinho aqui para a senhora aqui, para ficar mais à vontade. Pronto. Ele precisa aderir à dieta, ele tem uma restrição, né, no consumo de líquidos, então é um sim, tratamento compartilhado. E me fala um negócio, quais são os maiores desafios no atendimento desses pacientes enquanto doutora, Michele? Desafio, na verdade, é conseguir a aderência desses pacientes, é conquistá-los, né? É mostrar para eles a importância deles acreditarem no que a gente propõe, sim, confiarem nos métodos. Esse eu acho que é o principal desafio, assim, eu preciso convencer um paciente que muitas vezes não tem sintomas nenhum de que o rim dele parou e ele precisa filtrar esse sangue. Sim. Esse é o primeiro desafio. Depois eu preciso encorajá-lo a transplantar, porque a gente sabe que realmente é o melhor método para a filtragem do sangue, é o transplante, é a substituição, sim, por um novo rim. E a gente, enquanto pessoa, tende a ficar na zona de conforto. Então o paciente primeiro não quer dialisar. Depois ele começa a dialisar, ele vê que ele fica bem, que ele fica melhor, que ele volta a ter qualidade de vida, daí ele também, sim, não quer sair daquela situação, sim, nem para um transplante. Então eu acho que... Aí ele vai levando. A gente vai fazendo um trabalho conjunto com a equipe multidisciplinar, e é por, sim, isso que na clínica é muito importante a figura da psicóloga, da nutricionista, né? A equipe de enfermagem. É todo mundo ali tentando convencer o paciente e até a família dos benefícios que a modalidade vai trazer. Então, seja o transplante, seja a diálise, ele precisa acreditar, confiar no método e aderência, eu acho que é o grande desafio. Doutora, vamos lá aos mitos e verdades. Quais são as piores bombas que o ser humano pode sofrer no rim, do dia a dia que a gente come, consome, vive? Na verdade, o grande problema renal hoje em dia, né, o principal fator de risco para o paciente chegar ao estágio final da doença renal é a hipertensão e diabetes, é estilo de vida. Hipertensão e diabetes. A pressão alta, a pessoa que vive com pressão alta, e o diabetes. Isso, exato, aí são as piores bombas que podem causar no rim. Levar o paciente para a hemodiálise. Tá. Agora, assim, coisas de comer, assim, que a pessoa vai... E aí vai acredita que tem alguma dieta alimentar que é bom? Evita isso daqui, evita aquilo ali.
Porque senão o rim não vai aguentar. A gente tem uma máxima, assim, comida de verdade é sempre o melhor caminho. Então, diminuir os industrializados, cuidado com sal, açúcar. Os embutidos, essas coisas. Os embutidos, exatamente. É refrigerante também? Dá uma porrada no rim? Sim, um problemão. Não só no rim, Tem uma pessoa que eu conheço que não bebe água, só toma refrigerante. Eu conheço pessoas também que só refrigerante. Suco em pó também? Suco em pó também é bomba no rim, não? Suco em pó, suco de caixinha. Tudo isso daí. A indústria trouxe facilidades, mas levou embora a nossa qualidade alimentar, né? Caramba, doutora. Já teve alguns casos assim lá no seu centro de nefrologia, de diálise, casos, vamos dizer assim, absurdos, né? De jovens precisando fazer hemodiálise? Sim. Porque geralmente a gente imagina que são os mais idosos, né? Não, é. Mas acontece casos de mais jovens também, não? Sim, a gente tem essa ideia de que são os mais idosos realmente porque a prevalência maior tá... O paciente hipertenso, diabético, obeso, pelo estilo de vida, é o que mais chega e é o que a gente tem em maior volume. Mas tem doenças que começam dentro do rim, então as glomerulopatias, que são doenças que abrem o quadro muitas vezes na infância, na juventude. Sim. Essas doenças, elas levam também à perda da função renal. Elas são raras, mas geralmente levam à perda da função renal e é o que faz muitas vezes os jovens chegarem na diálise. E aí tem uma curiosidade, né? Muita gente chega na hemodiálise, fim de função renal, e diz assim: eu tenho esse problema renal por conta da hipertensão. Então a minha pressão é alta desde jovem. Isso precisa acender um alerta. Não é comum jovens hipertensos. Ah, não? E aí muitas vezes a gente percebe, entende, vai estudando bem o caso e vê que talvez, não tem como afirmar, esse problema de hipertensão desde 18, 20 anos poderia ter sido um problema renal intrínseco que não foi diagnosticado. Entendi. E aí leva uma vida inteira controlando pressão com medicamentos, sem uma investigação mais cuidadosa. E aí quando o paciente realmente chega num estágio final, a gente já não tem muito o que fazer e nem dá o diagnóstico muitas vezes. Então ele acaba entrando com esse rótulo da hipertensão. Entendi, mas em relação à hipertensão, ainda continuam como paliativos aquele losartana, captopril, enalapril? Não é paliativo, né? Não, é tratamento, sim. Um tratamento, bom né? sim. Não. Tem continua drogas... isso daí ou tem outras formas de manter, de controlar a pressão? Não, continua. Tem drogas muito modernas, sim, né? Mas essa classe de medicamentos ainda está ali como primeira escolha. Primeira escolha, né? E também, vamos dizer assim, mais popular, acessível, né? Acessível, disponível pelo né? SUS, o paciente tem acesso. O grande problema é o paciente que tem pressão alta, ele pega o seu losartano, os captoprios no postinho e eles ficam na gaveta. Na gavetinha ali. Não toma? Não toma. Ah, meu Deus do céu. Não toma. Eu sei que é chato tomar remédio. Eu também me coloco no lugar de paciente muitas vezes. E por que alguns desses medicamentos dão uma tosse danada na pessoa? O que acontece? Sim, é um efeito colateral dessa classe do captopril, ramipril. Algumas pessoas, elas fazem uma liberação histamínica. É uma alergia mesmo. É alergia. E aí tem que trocar a classe de medicamento. É uma excelente droga, mas alguns pacientes não toleram. Né? Dá uma tosta do... né? Sim, E às vezes o paciente demora para contar para o médico: olha, eu tô tendo tosse, porque o paciente que fala tô tendo tosse, a gente já acende o alerta, mas às vezes ele não associa a medicação. Hoje o pessoal conhece mais, né? Entendi. Mas sim, é uma classe excelente, ainda é uma das primeiras escolhas, mas muita gente não tolera. Doutora Michele Fogoso Cubo, ela que está aqui no nosso Pode Blá podcast de hoje. Esse mês, agora de setembro, nós participamos de uma caminhada muito bacana lá no Boqueirão, que a doutora Michele esteve à frente aí, inclusive o secretário de saúde esteve, o prefeito Mourão esteve lá também. Bem legal. E claro,
toda aquela turma, um beijo no coração de todas aquelas pessoas que fazem parte do dia a dia, né? Da clínica lá da doutora Michele, da prefeitura lá, o pessoal que faz a diálise. Teve até aquele senhor que toca violão, que se apresentou lá. Seu José fez uma música ao vivo pra gente lá, foi muito bacana. E esses eventos são muito bons, né? Para pontuar e marcar a importância, né? Não só da diálise, mas também em um conjunto que envolve tudo isso, né, doutora? Verdade. Sobre a doação de órgãos e deixar esse assunto mais em pauta, mais na mídia e mais divulgado. Sim, né? É uma necessidade. Foi pintado os meses aí, né, com as cores, então cada mês aí levanta uma bandeira. Sim. O Setembro Verde é uma oportunidade para a gente poder conscientizar sobre a morte cerebral e a possibilidade de doar os órgãos. Ninguém gosta de falar de morte, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta de conversar sobre isso, mas é muito importante. Se você se entende doador de órgãos, que você avise a sua família, porque quando chegar a oportunidade de você doar os seus órgãos, você não vai estar lá para tomar essa decisão. Então, geralmente, não é para quem quer, é para quem pode, não é todo mundo que pode doar os órgãos, é apenas aquela pessoa que morre por morte cerebral. E nesse momento, quando a família recebe essa notícia, é um momento de muita dor e muito difícil processar o que é morte cerebral, mas o que é isso. Então, quando a equipe pergunta, né, para essa família, você aceita doar os órgãos do seu ente querido que se foi? Muitas famílias dizem não ainda hoje em dia. A recusa familiar é realmente... 45% das famílias entrevistadas em 2024 disseram não. Eu tive dando uma olhada nos dados, que inclusive o Ministério da Saúde está lançando uma ação inédita, né, para incentivar a doação de órgãos e reverter esse cenário. Que a última pesquisa diz que foi de 45%, né, de recusa. De recusa. Né? E na sua visão, quais são as principais razões para esse número tão alto, doutora? É o desconhecimento. Apenas isso? A falta de informação. Eu penso que as famílias... Primeiro que a maioria das pessoas não sabem o que é o diagnóstico de morte cerebral e na hora que recebe esse diagnóstico, geralmente é aquele paciente que está internado numa UTI e para a família, a noite anterior para hoje, né, antes do diagnóstico para depois que recebeu o diagnóstico, aquele corpo está igual. O coração Sim. continua batendo ali naquele monitor, aparentemente o respirador faz os movimentos respiratórios, parece mais uma pessoa viva em coma. Dormindo, né? Dormindo, uma hora vai acordar. Então eu acho que para a família... então não doa não, né? Pode ser que ele acorde de uma hora para outra, né? Sim, A pessoa deve pensar isso, né? Não, espera aí mais um pouquinho, deixa a máquina ligada aí. Exato. Quem sabe ele volta. Na verdade, o diagnóstico da morte cerebral, ele é um processo muito cuidadoso hoje em dia no Brasil, exatamente para desmistificar esses medos e esses receios, né? Então, é feito um diagnóstico, um primeiro diagnóstico, 6 horas depois é chamada uma equipe diferente para confirmar esse diagnóstico. Sim. E aí depois é acionado a OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos. É uma equipe também... que não tem nada a ver com a equipe que está cuidando daquele... São equipes distintas, tanto Exato. a primeira quanto a segunda de diagnóstico e a terceira que faz... Que faz a captação e a abordagem com a família. São equipes distintas. Entendi. E me fala um negócio, qual que é o maior mito ou desinformação sobre a doação de órgãos que você mais encontra nas suas conversas, tanto com pacientes e familiares? Os pacientes têm medo de serem sequestrados. Antigamente no Brasil... Sério mesmo? Sim. Me conta esse negócio. Eu não sou doador de órgãos, doutora, porque um dia vão me sequestrar. Se eu parar num hospital, de repente vão me deixar morrer para retirarem os meus órgãos. Como se realmente a vida... a retirada dos órgãos fosse mais importante do que a vida, do que manter a vida, né? Sei. Então eu acho que isso, os pacientes eles têm medo. É desinformação. Antigamente era colocado no documento, então as pessoas iam fazer o RG e aí não elas colocam diziam, mais, não? Não colocam mais e mesmo colocar, né? Não colocam porque
desde 1997 é lei no Brasil, é a família quem decide. Então, se, por exemplo, no seu RG ainda tem lá, sou doador de órgãos, mas na hora da sua morte, a família entender que não vai doar os seus órgãos, não importa o que está lá naquela documentação. Doutora, com todo respeito, uma puta falta de respeito com a pessoa que passou uma vida inteira, né? Se dizendo... E já se declarando doador e na hora final a família falar, não vai. É medo, a família às vezes não tem segurança. Não, falta de respeito. Não, falta de respeito. A senhora pode ter sua opinião, mas a minha, olha, é falta de respeito. Se uma pessoa em vida, ela declarou que quer aquilo, tem que ser feito. Tem que ser feito. Geralmente as famílias entendem, por isso que é tão importante avisar a família. Se você é doador de órgãos, avisa a sua família, porque... se essa hora acontecer, essa família vai se lembrar do que você vivia dizendo e vai entender isso como uma última vontade. Sim. Geralmente as famílias se sensibilizam. Mas essa conversa precisa acontecer e é em vida. É no mês de setembro verde, é no mês de outubro, no mês de novembro, é ao longo do ano. Em qualquer momento, se você se sentiu tocado, quer fazer, deixe avisado para sua família. Deixa avisado. Doutora Michele, está aqui com a gente no Pode Blá Podcast num papo polêmico, né? Uns dizem que são a favor, outros dizem que são contra, uns querem, outros não querem. Complicado. A hemodiálise, que você tanto trabalha já há tantos anos lá, doutora, é um tratamento que salva vidas, né? Sim. Mas ele também traz muitos desafios no seu dia a dia. Como que você busca acolher o paciente que chega pela primeira vez para esse processo, que está meio com a mão na frente e outra atrás, sem eira nem beira, que acha que é o fim da vida? Né? Como é que você lida, como você falou no começo da entrevista, que tem também um atendimento psicológico. Sim, e tudo mais, né? Mas... não lido sozinha, tem uma equipe inteira comigo. Na verdade, sim, doutora, o melhor cenário, o ideal é esse paciente nos seus check-ups anuais, ir cuidando da sua função renal, dosando a creatinina, tendo esse cuidado, porque o paciente precisa chegar na hemodiálise sabendo que tem um problema renal. Em via de regra, a maioria das pessoas tem condições de se prepararem para a hemodiálise. Sim. Mas muitos nunca vão ao médico e de repente quando vão ao médico descobrem, né, de maneira súbita que o rim parou de funcionar. Quem tem mais problema, o homem ou a mulher, em relação a ir no médico e se cuidar? Os homens. Os homens estão mais largados, né? Ô, marada, tudo largado, né, meu? Os homens que obedecem às mulheres até vão mais. Então só vai no bico do corvo, meu, né? Quando já tá nos 45 do segundo tempo, né? A mulher tem o cuidado ginecológico, né? Então, culturalmente, a mulher já vai todo ano fazer a sua rotina. Então, o próprio ginecologista acaba pedindo esse check-up para a mulher. Então, a mulher, via de regra, tende a cuidar mais da saúde. Mas tem aquelas fujonas que ficam muitas vezes sem aparecer no médico, né? Eu atendo algumas pacientes que falam, nossa, doutora, tem mais de 7 anos que eu não vou ao médico, morrendo de medo de alguma novidade, né? Aí você olha na cara e fala, bonito, né? Muito bonito. Muito bonito. Doutora Michele, você pode compartilhar com a gente alguma história marcante de algum paciente, alguma situação e de paciente que recebeu um transplante, que teve a vida transformada e que fez parte ativamente ali do seu dia a dia no centro de nefrologia, não? Sim, na verdade agora me vem alguns nomes na cabeça, né? Nós estivemos gravando para a página lá do salvevidas.pg, que é a página da nossa caminhada. Sim. Nós tivemos com a Larissa. A Larissa é uma paciente jovem. Sim. Que perdeu a função renal, fez diálise conosco há alguns anos e transplantou. Ela recebeu o transplante do seu pai. Foi muito marcante ouvi-la, revê-la depois de alguns meses, porque ela foi lá para gravar o podcast conosco. E foi interessante ver o tanto que ela tá bem, tá animada, tá feliz, tá vivendo a vida. O pai dela mudou o estilo de vida para poder ser o doador, né? Então eu sempre brinco que para ser doador você não pode ser diabético, tabagista, não pode fumar, não pode ser obeso, você tem que ter uma saúde que aparentemente mostre que você não vai ter necessidade de repente de um rim lá na frente. Tô ferrado. Pois é. E a Lari conta que o pai dela, ele tinha uma vida solta, né? Então ele estava acima do peso e aí para ser o doador da filha, ele buscou saúde, começou a fazer caminhada, perdeu peso e aí pôde fazer o transplante com ela agora em abril, se eu não me engano, desse ano.
Então foi bem legal, assim, a ideia de transplantar realmente mudou a vida do pai dela também, de alguma forma. Quando a gente fala assim de transplante, de doação de órgãos, doutora Michele, a gente fala muito de solidariedade. Sim. É 100% solidariedade. Como que a senhora enxerga o papel da sociedade nesse processo? Eu vejo que a sociedade precisa criar oportunidades para esse tipo de debate, para esse tipo de conversa, para desmistificar as dúvidas, os medos, para que a pessoa, a família, a sociedade entenda a importância da doação de órgãos. Um doador, ele pode salvar até 8 a 12 vidas. Bastante, então é um né? impacto muito grande realmente. E após a vida ninguém... Na verdade, assim, teve até um debate lá em Cubatão da equipe de captação de órgãos com várias religiões a respeito desse assunto. A grande maioria delas entende que realmente depois da morte o nosso corpo já não tem mais função, né? Sim. Então não importa a crença de cada um, mas aquele corpo lá já não vai ter mais utilidade. Então não tem por que não doar, não tem por que não permitir que aquele coração que ainda bate, o pulmão, os rins, possam tirar do hospital, tirar da fila do transplante tanta gente. Esse negócio de fila de transplante aí, doutora, é um negócio também que é meio complicado, né? As pessoas, elas falam muito sobre essa fila, né? A gente ouve assim, muitos rumores, muitos boatos, né? Tipo, fulano furou a fila, entrou na frente. Como é que funciona esse negócio de lista de doação? Todo mundo imagina que a fila de transplante tem a ver com quem chegou primeiro na necessidade, né? Então eu comecei a fazer diálise agora, eu tô primeiro na fila, você chegou depois, e aí você vem depois para a fila. A fila funciona, na verdade, de acordo com a compatibilidade. É feito um painel de compatibilidade. Então, todo paciente que está nessa fila, ele tem os seus exames coletados a cada 3 meses, mantém lá um relatório, né, um inventário sobre a saúde, porque o quadro clínico vai mudando, né? E a hora que aparece um doador compatível, bate ali naquele painel e aí eles identificam os mais compatíveis. E aí eles chamam 3, 4 desses então, mais compatíveis. Nunca tem a ver com a condição social, classe social, nada disso, né? Nada disso. Não, eu estou perguntando, doutora, para a gente desmistificar, né? Não. Porque agora, há pouco tempo atrás, teve aí um rumor, um boato, né? Que um dos maiores apresentadores do Brasil, Fausto Silva, teve um problema de saúde, precisou fazer um transplante, né? Se não me engano, de coração. Ele fez de coração, então, e depois ele fez de rim. Então, e teve muitas notícias, né, fake news em cima disso. Sim. Que eu acredito que essas fake news devam, de certa forma, minar e atrapalhar o processo legal de doação de órgãos. Atrapalha porque as famílias pensam... cria um boato, uma mentira em volta disso, né? Exato. Entendeu, doutora? Por isso que eu queria entrar nessa seara com você, nesse assunto, para que você desmistificasse essa opinião, essa fake news que criaram na época. Dá essa impressão, realmente, de que alguém que chegou por último passou à frente de alguém que já está na fila há tanto tempo. Mas eles avaliam critérios de urgência e gravidade. Isso que é muito importante, né? Avaliam os critérios de compatibilidade para poder eleger um paciente a receber o órgão de algum doador falecido. Então, doutora, o que as famílias precisam saber no momento em que são consultadas sobre a possibilidade de doação de órgãos? Exatamente, para que elas acalmem o coração. Na verdade, se alguém abordar a sua família com relação à doação de órgãos, é um momento de muito desespero, porque é um momento seguinte da notícia de óbito. Geralmente, quem é elegível para doar os órgãos é aquele paciente vítima de algum trauma cerebral, derrame cerebral, hemorragia. É só nessas condições? Geralmente, na verdade, assim, o cérebro para... por qualquer causa externa, uma causa conhecida, e aí é feito vários exames para avaliar se há atividade no tronco cerebral. Então, quando a equipe identifica que houve uma morte cerebral, seja por
por qualquer causa, os órgãos ainda continuam sendo irrigados por um coração que ainda bate. Sim. E esse coração ele vai bater por horas, às vezes até alguns dias, dependendo de cada caso. Então é nesse momento que se mantém aquele cadáver, agora uma vez que já faleceu, Sim. Em condições dentro da UTI até que possa vir a equipe e retirar os órgãos. Entendi. Doutora, agora eu vou entrar numa ficção com a doutora Michele. Vamos lá. Eu já vi vários filmes que retratam sobre doação de órgãos e sobre pessoas que se apaixonam por outras pessoas que receberam os órgãos dessa pessoa que faleceu. Você com certeza já deve ter visto algum filme com esse enredo. Sim. Inclusive eu vi um filme que uma viúva se apaixona por um homem que ela não sabia que ele recebeu o coração do marido dessa mulher, assim, andando na rua, conheceu o cara e foi ver. É uma história linda o filme, não me lembro agora. Isso tudo é ficção, né? Não existe... Ficção, né? Não tem nada a ver, né? Então, mulheres românticas do meu Brasil, por favor. Isso é ficção, não existe. É só coisa de filme mesmo, né? Sim, sim. Até porque, né? Assim, na realidade do nosso país, as famílias, elas não têm conhecimento de quem... De quem recebeu, né? Isso, de quem recebeu. Então, até para desmistificar mesmo. Por questão até de segurança também, né, doutora? Exato. De segurança. A pessoa está se recuperando numa fase tão tenra, tão complicada ali, né? É tão invasivo, né? Tomando medicação para que não haja rejeição e tudo mais. E tá num tratamento, e aí ainda vai vir a outra família e tudo. A pegada, né? Querendo conhecer, era um desconhecido, agora de repente quer estar muito próximo, então, apegou. Então eu acho outro que psicológico, tanto de quem recebe, de quanto quem doa também, né? Da família doadora, né? Deve ser um embaraço muito grande, né? Eu fico na minha cabeça que se eu dou os órgãos de um parente meu, de repente eu vou querer ver se essa pessoa está levando uma vida direitinho, você está se cuidando, tem feito seus exames, isso vira meio que uma perseguição, né? Fica meio que um stalker. Difícil, Fica seguindo, né? Aí por esse motivo eu acho que realmente é protegido esse dado. Doutora Michele, a senhora já vivenciou situações em que a falta de órgãos disponíveis resultou em perda de pacientes? E como que lida-se com essa realidade tão dura? E no seu caso, todos os dias, né? Sim, já lidei, já perdi muito paciente ao longo dessa minha jornada aí de nefrologia. Acredito que todo nefrologista tem um histórico de pacientes que se foram. Na verdade, dentro da nefro, e é por isso que eu acho que a nefro é muito engajada nessa campanha do transplante, porque transplante de órgãos, ele engloba várias outras especialidades. Mas nós trabalhamos diretamente com aquela população que está na fila, está junto ali, esperando por um órgão. Eu já tive muitos pacientes jovens e o tempo é crucial. Quanto mais cedo eles transplantam, menos comorbidades eles vão adquirindo ao longo do tempo em diálise. Sim. Então, para dialisar, né, nós falamos aqui da fístula, muitos não conseguem ter essa fístula, outros acabam que perdem o acesso, passam catéteres e aí acaba que faz algumas complicações com a árvore vascular. Isso leva o paciente muitas vezes a uma situação dramática de não ter mais por onde dialisar este paciente. E aí é uma das situações que a gente coloca esse paciente na lista de prioridade para transplante, quando eles já têm uma falência de acesso vascular. Então, o tempo em diálise, ele vai aumentando realmente as comorbidades do paciente. Então, quanto antes transplantar, maior a sobrevida. Doutora, como é que está o sistema de saúde na cidade em relação a transplante de órgãos, tratamento de hemodiálise, com esse carinho que a prefeitura está tendo com essas pessoas que precisam desses serviços? Como é que está? Está dando conta legal, está bacana? A Praia Grande está de parabéns, está de parabéns. Eu digo porque você é da Baixada Santista, né? Sim, nasci aqui, morei na Praia Grande a minha vida toda, saí apenas para fazer a faculdade, voltei para cá depois que terminou a faculdade para trabalhar e aqui estou até hoje. Fez faculdade onde, doutora Michele? Fiz no interior do Rio de Janeiro. Interior do Rio de Janeiro? Na cidade de Vassouras. Em Vassouras? Isso. Bacana. E de lá para cá? De lá para cá sou nefrologista desde que terminei a faculdade. Já entrei na residência e já comecei a trabalhar com isso. E a cidade está dando um suporte bacana? A cidade abriu o centro de nefrologia e isso foi um divisor de águas. Sim, estava precisando, né? O centro daqui da Praia Grande, ele faz esse acompanhamento da doença renal crônica
terminal antes de iniciar a diálise. Então, o paciente tem condições de ter um acompanhamento com a nutricionista, com a psicóloga, com a equipe de enfermagem, assistente social, cuidando até da questão de benefícios e aposentadoria, para que esse paciente chegue na diálise sem anemia, sem desnutrição, em bom estado geral, porque a gente sabe que o paciente que começa a dialisar ainda bem, ele vai bem. Aquele paciente que debilita muito antes da diálise, a chance dele ir bem no tratamento é muito menor. Entendi. E se recuperar também é muito difícil. Então, o ideal é que esse paciente faça o seu diagnóstico. Geralmente isso acontece nas unidades básicas de saúde que tem atendimento para a população, tem o diagnóstico bem feitinho da doença renal e encaminhe esse paciente precocemente para o nefrologista. Isso tem acontecido graças à NefroPG lá, o centro de diálise que dá essas vagas de atendimento ambulatorial para esse paciente que ainda não está na diálise. Então, a gente tem condições de cuidar da anemia, de cuidar da alimentação para que esse paciente não debilite muito, não emagreça muito, não perca massa magra. A gente prepara o acesso vascular com antecedência para que esse paciente não precise de usar um catéter. Ainda tem muito paciente que chega tarde demais. O pescoço aqui é muito invasivo, né? Sim. Atrapalha, né? Para tomar banho, para viver. O ideal é que esse paciente não tenha uso do catéter. Ele faça essa fístula, espere amadurecer para depois iniciar a diálise. Então, a Praia Grande está de parabéns. Tá bacana nisso daí, né? Agora a gente vai mudar de unidade. E para os profissionais? Sim, também. Tá bacana também? A gente ainda precisa melhorar alguns pontos, mas eu acho que eu já trabalhei em quase todas as unidades de diálise daqui da região e a Praia Grande, ela tá de parabéns. E pelo visto parece que agora vai dar uma melhorada, né? Que eu tive conversando com o vereador agora essa semana, ele me falou que parece que vocês vão mudar de endereço para um lugar que dê um suporte melhor, inclusive para estacionamento, maior, né? Que fica bem ali logo na saidinha da rotatória ali da torre, né? Aí fica meio ruim de ali parar, de estacionar, ali é meio ruimzinho de estacionar, né? Nós vamos mudar ali é bem pertinho o novo centro. Sim, mas vai ficar melhor, né? O acesso, né? Todo o trabalho de vocês, essa acolhida de receber essas pessoas, né? Que já vem com tantos problemas ali, né? E de repente trânsito e tudo mais, né? Exato. Nosso tratamento de água também vai aumentar para se adequar ao volume maior de pacientes. Vai ficar bem legal. Eu não sei quando que vai ser a inauguração, acredito que em breve. Já vi algumas postagens aí da prefeitura do prédio de construção. Bacana. Estamos animados, ansiosos. Mas, doutora, fala aí o seguinte, você estava conversando agora que tem um site lá do Salve Vidas que você participa aí. Conta mais desse projeto aí. Pois é. Essa caminhada, na verdade, é um sonho que eu tenho no meu coração há muito tempo. Toda vez que começa o mês de setembro, nós lá da Nefro pensamos, poxa, a gente não vai fazer nada fora daqui, né? Essa foi a primeira que vocês fizeram? Essa foi a primeira, exato. Ai, caramba, participei da primeira. Da primeira caminhada. E aí eu pensei, bom, vamos fazer uma caminhada. Eu resolvi muito em cima da hora, foi finalzinho de agosto. Sim. Juntei alguns amigos, empresários aqui na cidade, que já me disseram, pode contar comigo. Então eu fui na prefeitura, mas eu fui muito tarde, né? Então eu já cheguei lá com o tempo muito pequeno para conseguir organizar uma campanha pela prefeitura, sabe? Entendi. E aí o secretário de saúde abriu as portas, me apresentou a subsecretária, que me sugeriu esse percurso que nós fizemos e disse, doutora, nós vamos te dar todo o apoio. Então eu saí à frente e fiz aí a primeira caminhada para a doação de órgãos e tecidos de Praia Grande. O intuito era que eu aparecesse, a caminhada aparecesse, na verdade. Sim. Que as pessoas ouvissem falar sobre isso, para que de repente para o ano que vem a gente já conseguisse fazer algo muito maior. Porém, a caminhada foi muito grande. A gente estava estimando mais ou menos aí umas 400, 500 pessoas. A presença realmente do secretário de saúde, do prefeito, deu uma visibilidade muito legal pro motivo, né, para a doação de órgãos, e já tem bastante gente me procurando para fazer o evento do ano que vem. Então, eu fiquei bem feliz legal, com hein, o resultado. Doutora? E a gente já está sonhando aí. Eu aprendi que uma caminhada em setembro a gente começa de repente lá em fevereiro, março. Então, agora virando o ano, a gente já vai começar a articular com os patrocinadores, com quem quiser participar. Bacana, hein, doutora? Para conseguir fazer uma festa bem maior.
bem mais bonita. Legal, mas essa não deixou muito a desejar não, viu? Embora tenha sido em cima da hora ali. Foi um milagre. Até o dia ajudou, né? Foi. Até o dia ajudou, tava bonito. Tava um dia lindo, tava bem quente. Bem né? quente. Um finzinho de inverno bem verão. Mas foi ótimo que não choveu, não teve... A ventania que teve naquele dia veio só no final do dia, graças a Deus, não teve nenhum prejuízo aí para a hora da caminhada. Foi muito legal, fiquei muito feliz. Foi uma caminhada que reuniu muitos amigos meus, pessoas que nem conhecem muito do universo, né, da hemodiálise, da necessidade. Reuniu os meus pacientes. Eu queria uma corrida. E eu penso que se fosse uma corrida, talvez não tivesse agregado tantas pessoas. Os meus pacientes confiantes de que estariam conseguindo fazer a caminhada curtinha. Então, eu acredito que o ano que vem a proposta venha bem do mesmo jeitão, um pouquinho melhorada, mas assim, caminhada, não vai ser uma corrida, pelo menos não ainda. E um percurso pequeno também, porque eu tenho as histórias de muita gente que não acreditava que conseguia andar aquele 1 quilômetro e que conseguiu. Sério, ficou doutora? Muito feliz. Caramba, doutora, que bacana. E além da medicina, quem é a doutora Michele Cubo? Fora dos hospitais e das clínicas, quais são as suas paixões e os seus interesses pessoais, doutora? Bom, eu gosto muito de viajar, não viajo mais porque não consigo, a gente trabalha muito. Quais são os lugares mais, assim, legais que você já viajou, que você curtiu bastante? Olha, eu gostei muito de uma viagem que a gente fez pro Havaí. Gostei muito de viajar, conhecer a Costa Rica. Bacana, hein, doutora? Já fui para alguns lugares lindos, mas eu gosto muito de praia. Minha família é muito praiana, eu tenho um marido surfista, as minhas filhas adoram o sol, então a gente... Então você estava no paraíso no Havaí, né? Sim, foi muito bom. Vai dizer que ele pegou uma onda lá? Várias. Gigante? Não. Na verdade, ele tomou muitos caldos também. Lá tomou uns caldos, né? Porque lá o negócio é doido, né, doutora? Isso, o Havaí realmente não é para amadores, como doutora, ele diz. Dançou hula-hula? Dancei hula-hula, nós fomos sim. Fomos num jantar, um luau, dançamos hula-hula. Já recebeu o colar no aeroporto? Recebemos. O colar? Sim. Já vem de hula-hula? É bem desse jeitão, bem característico dos filmes. Ao longo da sua trajetória, o que mais você aprendeu com seus pacientes, doutora? Eu aprendi a me cuidar. Eu sou uma pessoa que sempre brinco que se eu estivesse trabalhando em outra área, talvez eu não fosse tão cuidadosa com a minha saúde, sabe? Então, eu vi ao longo desse tempo todo que os idosos que estão melhores são aqueles que fizeram melhores escolhas ao longo da vida. Eu realmente percebo isso. Eu percebo que os pacientes me falam, não, doutora, mas eu me cuido, eu caminho, eu não tomo refrigerante, eu não como embutidos, já faz muito tempo que eu tenho uma alimentação, claro, todo mundo tem suas escorregadas, mas eu tento manter uma dieta. Então eu vejo que os idosos que estão melhores dentro do universo da nefrologia são aqueles que mais se cuidaram. Entendi. Então eu também tenho esse compromisso comigo. Eu pratico atividade física, eu tento comer direito, né? Nas 21 refeições aí que a gente faz em média por semana, eu tento ganhar e não perder, né? Ter muito mais alimentos saudáveis do que... Faz exercícios, doutora? Faço exercício. Faz academia? Faço academia. Puxa um ferro? Puxa um ferro, sofrido. É mesmo, hein, doutora? Puxa um ferro. Caramba, hein? A gente precisa reservar, né? Fazer nosso estoque de músculos. É mesmo? Sim, quando a gente estiver lá pelos 70 anos, a gente vai estar gozando de uma saúde conquistada agora aos 50. Maravilha. E quais os avanços tecnológicos ou científicos, doutora, na nefrologia, que mais te animam para o futuro? O que você pode falar para a gente? Bom, lá na nefrologia eu estou muito feliz com as novas drogas do tratamento da diabetes que tem extrapolado realmente para o paciente renal, para a proteção, né, da função renal, para a diminuição da perda de proteína no rim. Então temos medicamentos via oral, injetável. Hoje em dia tem vários estudos trazendo aí muita
muita alegria, o diabetes promissoras. O diabetes é a falta do funcionamento do pâncreas, né? Pâncreas, né? Ele não libera mais a insulina, aí o corpo não consegue mais balancear e a pessoa se torna diabética, seria isso, não? Mais ou menos. Grosso modo dizendo, né? Antes do pâncreas parar de funcionar, existe uma resistência à insulina. Então, o seu organismo como um todo, ele passa a ser resistente à insulina. Você produz insulina, mas ela não consegue agir nas células. E aí, esse processo de resistência à insulina vai levar a essas doenças metabólicas que a gente vê, o aumento de colesterol, triglicérides, a obesidade, ganho de peso abdominal. Sim. Então, até que o pâncreas pare, há um caminho aí já identificado que dá para agir, onde dá para medicar, dá para mudar o estilo de vida, para evitar o fim dessa função pancreática. Eu tive acompanhando alguns estudos norte-americanos que eles estavam desenvolvendo algumas drogas lá incríveis nesse sentido. Sim. Eu vi, não sei se você anda acompanhando os estudos de estudos científicos no sentido da medicina do diabetes, mas eu andei vendo alguns resultados, assim, algumas promessas incríveis para a gente já tem drogas anos, né, em uso hoje em dia. Já, né? Já. Eu digo que a comunidade nefrológica tá avançada, né? Tá avançada. Sim. Então, eu vi alguns estudos que realmente são surpreendentes, né? Que entram nessa fase que você falou aí, doutora. Sim. Para tentar reverter essa questão, né? Exatamente. Porque se você combater essa questão, você vai automaticamente eliminar várias outras questões lá na frente, né? Sim, você vai impedir. Se você evita que um paciente realmente por hábitos de vida desenvolva um diabetes, e sabendo que o diabetes vai desenvolver o estágio final da doença renal, você protege toda essa cadeia aí, né? Isso, cara. De doenças. Isso, muito bacana. Parabéns aí aos estudiosos que estão desenvolvendo, né? Tem muita essas drogas maravilhosas aí que vão fazer a grande diferença no dia a dia dessas pessoas que precisam dessa atenção especial, né? Que mensagem você gostaria de deixar para essas famílias todas aí, que ainda tem receio ou dúvida sobre doação de órgãos, Michele? Pesquisem sobre esse assunto, conheçam sobre o diagnóstico de morte cerebral, entendam como é que funciona, para que não tenha dúvida. A gente criou até essa página, www nada, é uma página, um perfil, é um perfil do Instagram, salvevidas.pg, com o intuito de estar divulgando sobre esses assuntos ao longo do ano todo. Então a gente vai tentar trazer e alimentar esse perfil com informações em saúde ao longo do ano. Fala de novo, o endereço é salvevidas.pg no Instagram. No Instagram, exatamente. Maravilha. A ideia é realmente tirar dúvidas para que as famílias conversem sobre esse assunto, para que as famílias saibam, né, que se são doadoras ou não, o seu parente desejava isso ou não. Acho que essa é a principal mensagem. Se você é um doador de órgãos, avise a sua família, porque ela vai entender essa como uma última vontade. Estamos aqui com a doutora Michele Fogoso Cubo, do Pode Blá Podcast. Doutora, pode tomar uma aguinha aí. Relaxa aí a garganta, né? Tá cansando aí a voz aí, falando bastante aí. Toma uma aguinha aí. Já a gente volta. Estamos hoje com ela aqui, doutora Michele Fogoso Cubo, falando sobre doação de órgãos, sobre problemas renais e tantas outras coisas aqui no nosso Pode Blá Podcast. Deixa eu mandar uma alusão pro meu amigo Ari, da Continental Fibra, www.continentalfibra.com.br. Outra velocidade, estabilidade e preços que cabem no seu bolso. Planos a partir de 100 megas, sem travamento, sem quedas. Suporte para você nunca ficar offline. Fibra ótica de alta performance. Trabalhe, jogue, estude e assista sem interrupções. Entre em contato pelo 13974163638 ou acesse continentalfibra.com.br. Consulte disponibilidade na sua região. Hoje estamos falando de um assunto que pode mudar e salvar muitas vidas. A nossa convidada, doutora Michele Fogoso Cubo, ela atende na Praia Grande, mas a sua atuação vai muito além
de técnicas. Ela também é uma voz muito engajada na luta pela conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. E nesse momento em que o Ministério da Saúde está lançando campanhas para reduzir a recusa dessas famílias, né? Nada melhor do que ouvir quem vive essa realidade todos os dias, tanto no consultório quanto ao lado dos pacientes e dos familiares. Com vocês no Pode Blá Podcast de hoje, doutora Michele, no Pode Blá Podcast. Até palmas hoje, né, doutora Michele, né? Até palmas hoje. Vamos ao mitos e verdades sobre doações de órgãos. Doação de órgãos. Beleza? Beleza. Vamos lá, doutora. Deixa eu afiar minha peixeira aqui, que lá vamos corte. Muitas pessoas acreditam que se manifestarem em vida o desejo de serem doadores, podem não receber todo o esforço médico em caso de emergência. Mito ou verdade? É mito. É mito. O médico que está trabalhando na emergência, ele nem deve estar muito envolvido com a causa de transplante. Ele não está lá com a realidade dos pacientes que estão esperando por um órgão. Sim. Ali naquele lugar, certamente, quem está lá está mais focado em preservar a vida, em garantir a saúde de quem está vivo, do que pensando em captação de órgãos. Isso é mito. Segunda pergunta, doutora. Existe a ideia de que apenas pessoas jovens e totalmente saudáveis podem ser doadoras? Até que ponto isso é verdade? Isso é mentira? Isso é mito ou é verdade? É mito. Qualquer um pode ser doador, basta você querer e a sua família ter essa consciência. A viabilidade dos órgãos, ela vai ser vista após a captação. Então, existem idosos que doam todos os órgãos e muitos funcionam muito bem, outros talvez tenham algumas avarias ao longo da vida, né? Claro. Mas é mito. Todo mundo pode ser um doador de órgãos. Mitos ou verdade com a doutora Michele Folgoso Cubo? Outra crença comum é de que a religião pode impedir a doação de órgãos. Como que a senhora esclarece esse ponto? Na verdade, depois que a morte chega, o corpo, enfim, não tem mais utilidade, né? Não importa a sua crença, para onde é que você acredita que vai, lá você não vai usar mais esse corpo físico. Então, por que não deixar esse legado, deixar essa oportunidade para alguém que está realmente precisando dos órgãos, utilizá-los ainda e postergar vidas, salvar vidas. Doutora religiosa também não? Sim. Tem as suas crenças também, né? Sim. Tá joia. Algumas famílias pensam que a retirada de órgãos vai desfigurar o corpo do ente querido, atrapalhando o velório. É verdade? Não, é mito ou verdade? É mito. É feito um preparo do corpo todo cuidadoso, realmente é mito. Tá joia, então. Estamos desmistificando aí os mitos e as verdades que acontecem em relação à doação de órgãos. E estamos aqui com uma pessoa que sabe tudo e mais um pouco sobre o assunto. Por fim, há quem acredite que basta a pessoa declarar em documento. Não. Né? A sua vontade de doar para que a decisão seja respeitada. Isso é verdade ou a família ainda tem a palavra final, mesmo que o camarada já declarou em documento? Não, a família é a responsável realmente legal pela doação dos órgãos. Desde 1997, a lei no nosso país determina que é a família quem diz sim ou não. Então, a única maneira de você ter os seus órgãos doados é você avisando isso para sua família. Agora, doutora Michele, opinião pessoal, o que você acha disso? Eu acho válido porque a ideia de colocar no documento realmente deixou muita gente apreensiva, com medos. Medo de sequestro, medo de... Enfim. E aí todo mundo não se declarava. Sim. E nem no documento e também não declarava isso para a família, nem para ninguém, não se fala sobre isso. Então a recusa era muito maior. Hoje em dia, com a abordagem da família, explicando para a família todo o processo direitinho, há muitas famílias que ainda recusam e logo depois voltam atrás e permitem a doação. E a gente já tem um avanço, né? Quando a gente pensa que 55% das famílias entrevistadas o ano passado disseram sim. É um número ainda pequeno, mas é a grande maioria. Maravilha! Doutora Michele Folgoso Cubo no Pode Blá Podcast de hoje. Doutora,
Antes de terminar o nosso bate-papo, tem um ping-pong aqui com você. Ah, agora eu quero ver. Jogo rápido, hein? Tá. Tá afim? Vamos nessa? Vamos. Encara? Encaro. Um livro que marcou sua vida. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Pô, você foi com uma porrada no estômago agora. Foi direto, hein? E é um nome grande, hein? Decorou mesmo, hein? Sim, esse livro eu li lá atrás ainda. Tem aí uns 20 anos. E é um livro que mudou a minha maneira de me comunicar, a minha estratégia. Qual que é o nome mesmo do livro, hein? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Maravilha. Uma música que te inspira, doutora? Uma música? Doutora não é cirurgiã não, né? Não. Não, né? Sou clínica. É que eu ia perguntar, porque tem uns caras, né? Uns doutores que gostam de fazer cirurgia ouvindo música, né? Já viu que gostava de ouvir rock and roll, outro gosta de ouvir clássico. Ah, eu gosto de ouvir louvor. Louvores? Louvores, maravilha. Algum específico ou não? Eu coloquei um que eu gosto muito na caminhada. Não sei se você se lembra. Eu me lembro, um pagode. Pagodão, né? Na verdade, é uma versão pagodinho, mas é um louvor mesmo, né? Bonita aquela música lá, né? É bonita, é. Eu não me lembro o nome, mas... Tá chorando por quê? Isso, tá chorando por quê? Bonita aquela música. Procura aí pra ouvir. Vale doutora, o que não pode faltar no seu dia? Bom, no meu dia não pode faltar... Cafezinho quente. Cafezinho é uma coisa que tem todos logo os dias. Logo de manhãzinha, aquele... Sim. Pra dar aquela acordada, né? Aquela despertada, né? Sim. Que mais, doutora? Abraços quentinhos, beijinho do marido. Bom, hein? Um lugar em Praia Grande que faz você sentir paz. Em Praia Grande? A minha sacada, não vem me falar. Praia. Não adianta vir me falar do como é que é? Do Havaí, não. Não. Você é da Praia Grande. Bom, Long Beach. Um lugar da Praia Grande que me traz paz é a Casa de Deus. Eu congrego na Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande. Maravilha. Todo domingo estamos lá. E realmente é um lugar onde eu me encho de paz. Até porque Cristo é o príncipe da paz. Maravilha. Doutora, café ou chá? Café. Um exemplo de solidariedade que você nunca esqueceu. Aquela família, meus amigos, a Meris e o Rony, suas filhas. Eu nunca me esqueci quando eles doaram os órgãos da filha. Eu trouxe eles para dar uma palavrinha na nossa caminhada. Eu acompanhei lá. Foi muito forte. Ele falou, né, o discurso dele, a diferença entre o altruísmo e o egoísmo. Verdade. Tá vendo como eu prestei atenção no assunto? Pois Ele explicou direitinho a diferença do egoísmo e do altruísmo, né? E eles fizeram a doação, né, dos órgãos da filha, muito jovem, inclusive, faleceu. 15 né? anos. Muito jovem. Eu acompanhei a história lá, bastante emocionante a história do pai e da mãe ali contando. E eles conseguiram salvar muitas vidas com essa atitude deles, né? Sim. E inspiraram muitas outras, né? Agora com a caminhada. Sim. Eu tenho certeza que muita gente se tocou com isso. Assim, é ressignificar a vida daquela pessoa que se foi. Sim. Doutora Michele, a medicina para você é 3 pontinhos. Uai, a medicina é minha vida. Sua vida? É a minha vida. Há muito tempo já que eu vivo a medicina. Bacana. Um conselho que você carrega pra vida, Michele. Uma pessoa chegou no teu ouvido e falou: Michele, e aquilo ali tu leva pra tua vida, Michele. Conta pra mim. A gente podia ter combinado isso pra eu poder vir mais afiada, né? Não, doutora, que isso. O nosso podcast é um bate-papo informal, sem nenhum compromisso, doutora. Conselho pra vida. Que de repente você ouviu alguma coisa lá no passado, né? Talvez até que te motivou a ser médica, né? Nunca se sabe. E você gostou, talvez você se lembre, né? De algum conselho, alguma coisa que você ouviu lá no passado. Eu tô falando aqui enrolando até você se lembrar. Eu acho que... Teve alguma coisa, não? Eu acho que a gente precisa viver a vida entregando o nosso melhor. Sim. Independente de quem tá recebendo, se merece ou não merece. Acho que a gente dá o que a gente tem de melhor, independente da pessoa ser gentil ou não conosco. Acho que esse é um bom conselho. Faça o que você tem de melhor, tente se aperfeiçoar naquilo que você faz, faça uma boa entrega, independente para quem. Tá, joia. Um desejo para o futuro da saúde no Brasil, doutora? Eu queria realmente que a saúde fosse para todos.
Eu queria muito que as pessoas entendessem a importância de buscar saúde, de cuidar do físico, independente de ter acesso, né, a um bom serviço de saúde ou não. As pessoas precisam garantir a sua própria saúde. Hoje em dia estamos vivendo de forma muito negligente. Estamos comendo muito mal, a maioria das pessoas realmente não faz atividade física, vive com dores, não faz um alongamento, uma massagem. Eu acho que eu queria muito que o futuro... Há estudos mostrando, assim, acerca dessa geração Z que vem por aí, sim, realmente muito mais preocupada com a saúde. De repente, meu sonho do futuro realmente venha melhorar. Que bom, que bom. Tem filhos, doutora? Tenho 2 jovens. 2 jovens? A Isabela e a Mariana. A mamãezona pega muito no pé por conta de saúde com as filhas? Não pego nada, não? Sou bem tranquila. Bem tranquila. Em uma palavra, como você define doação de órgãos? Uma palavra, amor. Maravilha. Amor. Maravilha, amor. Mas saiu muito bem hoje na entrevista, doutora. Tem uma frase que eu quero repetir aqui. Repita! O sim de uma família é o milagre pelo qual alguém está orando. Nossa, que bonito. Fala de novo que eu gostei. O sim de uma família. O sim de uma família é o milagre pelo qual alguém está orando. Maravilha. Doutora Michele Folgoso Cubo, nefrologista há mais de 20 anos, esteve aqui no nosso Pode Blá Podcast. Os microfones para suas despedidas, doutora, redes sociais. E mais uma vez, não esqueça de falar aí do seu projeto Salvando Vidas aí, do perfil no Instagram. Divulgue aí suas redes sociais, doutora Michele Folgoso Cubo, no Pode Blá Podcast de hoje. Lá no Instagram você me encontra @Michele com 2 L's Folgoso. Eu criei também com a Bruna, nós montamos aí esse outro perfil, que é o salvevidas.pg, então também o pessoal vai me ver muito por lá, alimentando, trazendo conteúdo em saúde. É isso. Vou te mandar todos os cortes dessa entrevista aqui para você colaborar lá e colocar na página. Tá legal. Não vai ter desculpa. Combinado. Olha, nesse programa eu creio que foi um congresso técnico, né? Nós falamos tudo sobre, creio, não tudo, né? Mas assim, os principais pontos para desmistificar e esclarecer sobre doação de órgãos, sobre a nefrologia num todo, né? Assim, basicamente passando por cima. Eu posso dar um conselho final? Agora. A nefrologia, o problema renal, ele é um problema silencioso na maioria dos casos. Então o paciente não sente nada. Ele não tem nenhuma percepção de rim falhando, de o problema avançando. É muito importante que no seu check-up você peça para o médico avaliar a saúde dos teus rins. É um exame simples, dosagem da creatinina no sangue. É o exame geral lá, o hemograma completo, mais alguns exames, a creatinina tem que estar lá. Exame de urina com pesquisa de proteínas para avaliar a perda de proteínas no rim. E também uma ultrassom. São 3 exames baratos, simples e nada invasivo, que já pode dar aí ideia se esse rim funciona bem ou se ele já está apresentando aí algum probleminha. Quem faz muito xixi tem problema de rim, não? Tenho muito paciente na diálise que fazem muito xixi. E aí o rim não funciona nada e ele continua fazendo xixi. Por então isso esse negócio do cara falar que faz bastante xixi, não, meu rim tá funcionando bem, não diz nada. É mito. Não diz nada. Não diz nada. Precisa dosar a creatinina. Bem que eu desconfio. Mito. Mais alguma coisa para completar o nosso papo de hoje, doutora? Acho que disse tudo que considero importante. Então tá bom, doutora, que bom. Espero que você tenha gostado do nosso papo, da nossa conversa. Foi ótimo, muito obrigada. E eu espero que esse programa vá elucidar muitas dúvidas aí de muitas famílias e que a gente consiga, né, resolver esse problema dos 45% que dizem não. Sim, vamos mudar esse número. Vamos mudar esse número aí, né, para ver se melhora. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso espaço aqui, para divulgar um assunto tão importante para todo o Brasil, doutor. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Doutora Michele Folgoso Cubo participou com a gente hoje aqui no Pode Blá Podcast. Semana que vem
quinta-feira, 7 horas da noite, mais um convidado especial vai estar comigo aqui no Pode Blá Podcast. Hoje foi a doutora Michele, semana que vem pode ser você. Beijo grande, forte abraço, tchau, tchau. Semana que vem a gente se fala de novo aqui nesse mesmo canal. Tchau, Fui. tchau. Tchau, tchau.